Sou eu. Pode entrar, por favor. Bom dia. Você tem algum objeto pessoal? Eu tenho. Você pode retirar, por favor? Claro. Obrigada. Pode se sentar. Numa primeira consulta, é necessário fazer com que o paciente sinta-se à vontade e confiante no trabalho do profissional, para relatar toda a sua história médica e possibilitar um tratamento individualizado e integral. O paciente é recebido pelo auxiliar e este orienta a retirada de todas as próteses, pontes, colar, brincos e acessórios que o paciente pode estar usando. O cirurgião dentista, no seu primeiro contato com o paciente, deve sentar-se à frente, olhar nos olhos do paciente e abaixar a máscara para que este entenda claramente suas perguntas e não tenha nenhuma dúvida. A anamnese abrange os questionamentos sobre as características e dados do paciente, sua história médica e, principalmente, informações sobre alterações cardiovasculares. Por isso, é necessário e fundamental realizar a aferição da pressão arterial. Vamos lá. Seu João, agora eu vou medir sua pressão, tá bom? Agora eu vou pedir para o senhor manter o braço esticado, com as mãos abertas, tá? E não mexer em conteúdos. Deu 13/8. Agora você pode pegar o termômetro pra mim? Obrigado. Agora eu vou medir sua temperatura, tá bom? Para avaliar a condição sistêmica do paciente, é necessário analisar seus sinais vitais. Isso abrange observar a frequência respiratória, cardíaca e a temperatura do paciente. Deu 36,5. Então vamos lá, seu João, agora eu vou avaliar a sua frequência cardíaca, tá bom? Pode relaxar, ficar tranquilo. Pode marcar o tempo. Já. Tempo. São 75 batimentos por minuto. É de suma importância saber se o paciente possui alergia a algum medicamento, anestésico ou antisséptico. Se ele tem diabetes e se a resposta for sim, devemos saber se esta está controlada. Tudo bem. Você comeu bem hoje? Está tomando alguma medicação? Não. Comi bem, não tô tomando nenhuma medicação. Não, então tranquilo. É muito importante perguntar para o paciente qual o motivo da consulta, sua queixa principal, se a visita ao consultório foi porque o paciente percebeu alguma alteração, sente dor ou desconforto. É necessário relatar também o tempo de evolução dessa alteração. A posição mais ergonômica para o cirurgião dentista é estar com os pés totalmente apoiados ao solo, coxas paralelas ao mesmo, e além disso os braços devem estar junto ao corpo, bem como a coluna completamente ereta e apoiada no encosto do mocho. O auxiliar deve estar sentado em oposição ao operador, lateralmente à cadeira do atendimento, com os joelhos paralelos e voltados para a mesa auxiliar, com o mocho disposto de tal forma que uma linha imaginária tangencie o mento do paciente e o tronco do auxiliar. Para examinar a arcada superior, a melhor posição do paciente é a supina, levantando o assento até a altura dos joelhos do operador e abaixando o encosto de modo que o paciente fique completamente deitado e o operador tenha espaço para se mover ao redor da cabeça do paciente. Para a arcada inferior do paciente, a melhor posição é a semissupina, abaixando o assento da cadeira mais baixo possível e levantando o encosto da cadeira até que este encoste no joelho do operador. O assento do mocho deve ser ligeiramente elevado em relação ao operador, com os pés apoiados no mocho. No exame clínico intraoral, o dentista deve avaliar todas as estruturas bucais do paciente com atenção, seguindo uma ordem para que nenhuma deixe de ser examinada. Observa-se desde a comissura, vermelhão labial,
fórnice, mucosa jugal, freios e bridas, limite entre o palato duro e mole, úvula, ventre, dorso e laterais da língua. Deve também fazer a palpação de gânglios submandibulares e cervicais, para avaliar possíveis infecções ou presença de alguma alteração. Juntamente ao exame clínico, realiza-se a sondagem do paciente para observar a profundidade de sondagem do mesmo, o nível de inserção clínica, a presença ou não de sangramento e de placa. Todos os dados adquiridos nesse momento são anotados pelo auxiliar na ficha clínica. É importante ressaltar que o auxiliar tem papel fundamental durante a consulta, sendo que o cirurgião está ocupado tocando e avaliando a cavidade oral do paciente. Deste modo, além de anotar na ficha tudo aquilo que for falado pelo operador, o auxiliar é responsável por ajustar a cadeira, posicionar o paciente, bem como o refletor e a mesa auxiliar, transferir instrumentais, secar o espelho usando a seringa tríplice, realizar a sucção e o afastamento. Agora eu vou te encaminhar para a radiografia, para a gente tirar uma radiografia periapical, para a gente poder avaliar as estruturas dentais e peridentais. Radiografia periapical para você, então eu vou te acompanhar até a radiografia. São necessários, em alguns casos, exames complementares. Neste caso, em especial, radiografias periapicais da região de pré-molares e molares inferiores do lado esquerdo, para melhor visualização do periodonto e osso alveolar. Pode me acompanhar, por favor? Você tem algum objeto pessoal? Pode ser. Para realizar as radiografias, deve-se usar um posicionador intrabucal, um filme ou placa de fósforo e um saco plástico para proteção do mordente e EPIs para proteção individual. Pede-se a colaboração do paciente para colocar o posicionador no local adequado da cavidade oral. João, agora eu vou colocar o posicionador, tá bom? Dá algum desconforto, mas eu preciso da colaboração do senhor, tudo bem? Vamos lá, abre. Pode morder. Isso. É rapidinho, tá? Pensar o senhor, tá? Daí eu vou te ligar pra gente agendar outra consulta, beleza? Tudo bem? Com licença, para eu tirar o colete. Pode levantar? Pode. Vou te entregar seus objetos. Pode me acompanhar, por favor. Bom, agora que o paciente já foi dispensado, eu vou fazer a desinfecção com álcool.
Então, agora que eu já fiz anamnese, exame clínico e exames complementares, eu posso elaborar o plano de tratamento e fazer o cálculo da dose máxima de anestésico considerando as condições sistêmicas do paciente. O paciente foi diagnosticado com periodontite crônica, sendo que o plano de tratamento envolve apenas o Sestante 4. Será realizada uma terapia inicial e uma terapia básica, envolvendo raspagem subgengival dos dentes 34, 35 e 37. O anestésico de escolha para esse paciente foi lidocaína 2% com epinefrina 1/100.000. Sabendo que seu peso é 82 quilos e a quantidade por quilo por sessão desse anestésico é 4,4 miligramas, se fizéssemos a multiplicação, encontraríamos um valor além da dose máxima permitida por sessão, que é 300 miligramas de lidocaína. Como cada tubete possui 36 miligramas, calculou-se que a dose máxima por sessão é de 8,3 tubetes. De acordo com as informações levantadas com base na anamnese, exame clínico intra e extraoral, pode-se concluir que este paciente não possui nenhuma alteração sistêmica ou restrição para iniciar um tratamento, portanto, não precisa de um encaminhamento médico. Além disso, a todo momento, o paciente está sendo observado e, dessa forma, é possível avaliar a necessidade ou não do uso de benzodiazepínicos. Os principais sinais que o paciente apresenta quando é muito ansioso são inquietação, sudorese, tremores, aumento de pressão e frequência cardíaca, ou até mesmo relatos de experiências aversivas em odontologia. Avaliando o perfil deste paciente, que não se mostrou ansioso nem com medo do tratamento, não é necessário recomendar o uso de benzodiazepínico. Na segunda sessão, inicialmente, deve-se realizar a limpeza da cadeira com água e não álcool, para evitar rachaduras no corvim. Além disso, cobre-se o botão da cadeira, o braço da cadeira, a haste do refletor, as canetas de alta e baixa rotação e a seringa tríplice com plástico filme. Também deve-se realizar a desinfecção dessa área com álcool 70. O operador e auxiliar devem colocar óculos, gorro e máscara. Ambos devem lavar as mãos. O auxiliar calça as luvas para que possa retirar os instrumentais dos graus que serão abertos pelo operador. A mesa deve ser organizada de acordo com a mão dominante do operador. No caso de operador destro, a mesa deve ser dividida em duas porções, superior e inferior. A porção superior deve conter os materiais auxiliares, como gaze, agulha longa, 2 tubetes anestésicos e pedra de afiar. Nesse caso, a porção inferior deve ser organizada da esquerda para a direita, na seguinte ordem: material de exame clínico, espelho, pinça, sonda milimetrada e Neighbors, material de anestesia, que é a seringa Carpulli, e material para instrumentação periodontal, nesse caso, curetas Gracie 7,8, 11,12 e 13,14. No caso de instrumentais possuírem uma ponta ativa, essa deve estar voltada para auxiliar. Se possuir duas pontas ativas, qualquer uma delas pode estar voltada para auxiliar, sendo que no momento de apreensão do material, ele deve ser pego pela haste superior. A melhor posição para anestesia é com o paciente deitado na posição semissupina, com a cabeça tangenciando o encosto da cadeira. O operador deve ficar na posição de 11 a 12 horas, passando seu braço esquerdo por trás da cabeça do paciente e com essa mão segurar e afastar a bochecha do lado a ser anestesiado, posicionando a cabeça do paciente de modo a ter melhor visualização e com a mão direita realizar a anestesia. Para realizar a anestesia, a técnica utilizada será o bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual e bucal do lado esquerdo. O ponto de punção é na linha oclusal dos molares inferiores, de 2 a 3 mm da prega pitérigo-mandibular em direção à bochecha na técnica do bloqueio do alveolar inferior e lingual.
Na técnica do bucal, pode-se realizar anestesia no trígono, retromolar ou no fórnice do último dente presente. Como o sextante a ser realizado é o 4, a posição é a semissupina. Para os dentes 34 e 35 na vestibular, o operador deve estar na posição 11 horas e o paciente com a cabeça em posição neutra e rotacionada para D1. Para vestibular do dente 37, o operador deve estar na posição 10 horas e o paciente com a cabeça voltada para o posterior e rotacionada para D2. Para lingual dos dentes 34 e 35, o operador deve estar também na posição 11 horas, o paciente com a cabeça em posição neutra e rotacionada para E1. Na lingual do dente 37, o operador deve estar na posição 10 horas, o paciente com a cabeça voltada para posterior e rotacionada para E2. O cirurgião dentista optou por receitar antibióticos como terapia complementar à raspagem. Os medicamentos receitados foram amoxicilina 250 mg e metronidazol 250 mg. O paciente deve tomar um comprimido de cada medicamento a cada 8 horas durante 8 dias. É muito importante alertar que ele não deve ingerir álcool durante o uso desses fármacos. Nossa, João, então você vai tomar amoxicilina 250 mg, um comprimido a cada 8 horas por 8 dias e metronidazol também, um comprimido a cada 8 horas por 8 dias, tudo bem? E é importante que nesse período você não ingira álcool, porque tem interação com o medicamento. Pode vir por aqui. Qualquer dúvida, é só ligar pra gente. Qualquer coisa pode ligar. Tá bom, então. Obrigado. Até a próxima consulta. Então agora vamos tirar a radiografia. Eu olhei pra câmera, droga. Então tá. Você tá tomando alguma medicação? Muito bom. Não. Não? Então tá bom. Daí... Nossa, basta, acho que... Deixa eu pensar aqui, tudo bem? Olha pra ele, gesticula, faz um gesto com as mãos, Diego. Vira um pouquinho pra cá, mas não precisa olhar pra câmera. Beleza? Anota um pouquinho. Certo? Boa, ficou bom. Responde, João. João, fala alguma coisa. Pode estar. O João precisa falar. Nossa, ontem eu fui da festa, vai, fala. Nossa, ontem. Nossa, bom. E uau, e o paciente não chora. E aí ele demora para injetar o tubete, finge que está injetando. Tira rapidamente e já faz a do bucal, emenda do bucal. Já vai lá no trígono. Pra que é bucal? Não tem que fazer bucal Tem normal. que vestibular, vai logo, paciente, você não sabe nada. O cirurgião dentista optou por receitar antibióticos como terapia. Tá gravando?